Paz, meninas, boa tarde, paz seja com todas. A pastora Val me deu uma incumbência de passar para vocês sobre a juíza Débora, né? Juíza e profetisa. Quando comecei a estudar esse assunto em Juízes, a partir do capítulo 4, pude ver quão grande são as coisas, as qualidades, o tipo de mulher que Débora se mostrou em toda a situação ali, né? Nós procuramos na história e não temos relatos nem bíblicos de quem era a família de Débora, né? Não tem aquela filho da tribo tal, não temos nenhum tipo de relato. Tudo indica, por toda a situação, que ela era uma israelita bem humilde, porém letrada na ocasião, tá bom? Então nós vamos ler agora, convido vocês para ler comigo alguns versículos de Juízes 4, onde nós vamos falar um pouquinho o que antecedeu para a gente poder entender muitas coisas do contexto. Vamos lá. Juízes 4, verso 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude era o juiz anterior a Débora. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do exército, o qual então habitava em Arozote dos gentios. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente o povo de Israel. O povo de Israel, naquele momento, eles eram totalmente oprimidos. Por exemplo, eles pegavam a colheita e conseguiam esconder um pouquinho. E logo depois da colheita, Sísera, que era o comandante desse exército, chegava e tomava todas as sementes, o que eles tinham, as ovelhas. Então, eles estavam vivendo muito oprimidos, né? Por 20 anos, eles viveram oprimidos. E Débora sabia de toda aquela situação que estava acontecendo, porque ela estava vivendo ali também. Continuando a leitura bíblica, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para o ribeiro de Quizon e Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei a tua mão. Verso 8. Então lhe disse Baraque a Raquel: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Verso 9. Então disse ela: certamente irei contigo, porém, não será a tua a honra da jornada que empreenderes, pois na mão de uma mulher, vou ler novamente, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Até aqui. Irmãs, né, nós vemos, né, Débora, uma mulher, né, comum, dona de casa. Muitas vezes a gente começa a pensar, a gente analisa, quando a gente
Ai, mas aquele profeta, aquela pessoa, eles são diferentes. Quando nós começamos a estudar os profetas bíblicos, os homens de Deus, nós podemos observar o quanto eles eram pessoas comuns como nós. O que diferenciava deles, muitas vezes, era o comprometimento, era o que eles tinham de objetivo com a palavra de Deus naquela situação, né? Então, nós vamos falar agora de 4 estratégias ou métodos, eu prefiro chamar de segredos de Débora, né? Vamos falar dos 4 segredos de Débora, porque é prático falar da guerra, como que se ganhou a guerra, tudo que ela recebeu a ordenança, mas quais são os 4 principais segredos que Débora apresentava, na qual nós podemos pegar como lição para as nossas vidas nos dias de hoje? Porque o que ela viveu antigamente, nós podemos utilizar como estratégia, como segredo, também para enfrentarmos as nossas batalhas, porque ela era uma mulher como uma mulher qualquer, porém muito sábia, né? Então, a primeira que a gente pode dizer que ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Por que ela era cheia do Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia nos relata, versículo 4, e Débora, mulher profetiza. Ah, Juscelane, mas por que você está falando que profetiza é cheia do Espírito Santo de Deus? As irmãs olhem em Samuel, 1 Samuel 19:20, que fala que veio sobre os profetas, foi derramado todos os dons do Espírito Santo, né? Então, a gente entende e pode falar que ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela, por já estar ali mais ou menos 20 anos naquela função de profetisa e juíza, né? Vamos falar do juíza, ela conhecia o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é de Gênesis a Deuteronômio. E ela já conhecia a palavra do Senhor e cumpria as leis de Moisés, porque ela julgava e orientava aquelas pessoas com amor. As pessoas subiam até a palmeira, que foi dado o nome de palmeira de Débora, para receber os conselhos, né? E os conselhos naquela época não tinha a Constituição, não tinha uma lei disso, a lei daquilo, era tudo baseado na lei de Moisés. Então, o que acontece, né? Ela já conhecia a palavra de Deus, né? Ela conhecia as leis de Moisés e julgava através dela. E, além de tudo, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e já obedecia a palavra de Deus e tinha o Senhor no seu coração, né? E o Senhor usava a vida dela através do seu Santo Espírito para poder orientar e julgar aquela região, né? Muitas vezes nós podemos pensar num juiz, um empoderamento, né? Porque quando a gente fala em juiz, né, a gente pensa em um Supremo Tribunal, né? Um empoderamento ali. Mas Débora não. Débora, ela julgava na lei de Moisés. E tudo que se mostra na Bíblia, ela era uma mulher amável, estratégica, né? Com palavras sábias. Não era aquela mulher, não sei o quê. Não, ela tinha firmeza no que falava, né? Mas, porém, com suavidade e doçura. Então, primeiro, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. A segunda, ela era uma mulher, né, disposta. Gente, que disposição, né? O primeiro segredo, cheia do Espírito Santo. O segundo, ela era uma mulher disposta mesmo. Por quê? Porque naquele tempo, eles estavam vivendo naquela época de apostasia, né? Que, como fala no versículo 1, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? Lá em Juízes, deixa eu ver aqui, 5:8, diz assim, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas.
Então, eles tinha cada dia um tipo de deuses diferente, mas ela estava ali, sempre disposta. Ela não tinha aquela parte de estar ali. Ela tinha a atitude dela, ela era perseverante, ela sabia o que ela queria, ela sabia quem era ela. Eu sou Débora, profetiza e juízo. O Espírito de Deus está sobre mim e eu estou aqui disposta a fazer o que o Senhor me manda. E ela continuava firme ali e não se deixava levar pela maioria, né? Tipo aquelas pessoas que aparecem em todos os lugares, mas a gente vê muito dentro da igreja. Ah, se a maioria dali foi optar por tal coisa, eu faço. Se a maioria optar por tal, eu vou. Por onde eu vou, né? Não, ela não fazia dessa forma. E mais, ela era uma mulher que nunca se aproveitou, pelos relatos que vemos na Bíblia, ela nunca se aproveitou da intimidade que ela tinha com Deus para usar falas assim, ó, como a gente vê hoje, né? Como eu tenho dito, é Deus que está comigo, faz isso, faz aquilo. Não, ela julgava de acordo com as leis de Moisés, porque Deus estava no coração dela. Ela tinha essa disposição. Ela passava várias dificuldades, nunca deixou que as dificuldades, né, deixassem ela ficar mal aos olhos do Senhor. Toda dificuldade que ela tinha, ela continuava firme ali e disposta. Eis-me aqui, Senhor, né? O terceiro segredo que Débora utilizou foi: não tinha desculpas. Ela era mulher cheia do Espírito Santo, era uma mulher disposta e ela não tinha desculpa. Era uma mulher sem pretexto, né? Hoje em dia, pastor, hoje eu não vou porque eu vou colocar o Pedro para estudar. Juscelane, já falei, né? Então, hoje aconteceu tal coisa, eu não vou porque tá chovendo, né? Ela não, né? A gente sabe, pelo que tudo indica na Bíblia, pelo cântico que ela fez em Juízes 7, ela se condolece pela mãe de Cícera, né? Pela morte dele, né? Que ela iria ficar esperando o filho e o filho não chegaria. Então, subentende-se que ela sabia o que era um amor de mãe, né? Então, podemos dizer que ela era mãe, esposa, como uma pessoa, como nós mesmos, né? Tudo indica que ela era uma israelita humilde, uma mulher simples. Gente, naquela época não tinha água encanada, né? Não tinha luz. Você imagina, não tinha fralda descartável. Tinha que lá ficar lavando as fraldas das crianças, as roupas, né? Descer, tal. Vocês imaginam, fazer a comida não era como a nossa, que os grãos já vêm pronto. Então ela tinha toda aquela parte de uma mulher muito simples e com pouquíssimos recursos daquela época. E de mais a mais, ela era uma mulher que cumpria com as suas obrigações familiares e na parte da tarde, após ela fazer todas as coisas, ela acordava cedo, né, para cumprir com as suas obrigações e subia para a palmeira, para assim orientar, fazer os julgamentos de juiz, né? Então ela não tinha uma vida fácil, mas é o terceiro segredo dela. Ela era uma mulher sem pretexto, né? Ela não tinha desculpinha, né? Nossa, isso daí puxou pelo menos a minha orelha, né? Porque muitas vezes a gente se retrai por pouca coisa, né? Mas a gente pode ver uma mulher que juíza, mas com as mesmas dificuldades que as nossas, porém com menor recurso da época, né? Porque a história refere que isso foi 12 séculos antes de Cristo. Se não me falha a memória, 12 séculos antes de Cristo. Naquela época, inclusive, não tinha os reis, né? Eles viviam sobre juízes, né? Então, morria um juiz, aí foi a Débora, né, que se levantou. Quarto segredo, né? Que é o que eu acho que é uma das chaves do sucesso dela, né? Que a gente pode dizer assim.
ela confiava em Deus, né? Então, primeiro, ela cheia do Espírito Santo. Segundo, ela era uma mulher disposta. Terceiro, era uma mulher sem pretexto, né? E quarto, ela confiava em Deus, né? Eu tinha mais segredos, mas como nós somos uma igreja quadrangular, eu vou falar dos 4 segredos. Então, a gente leu aqui, vou ler novamente, só esse pedacinho. Juízes 4, 6. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Versículo 8. E então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Por que ele não queria ir? Irmãos, irmãs, vamos pensar simples, né? Israel em si não tinha, a região ali, eles não tinham muita habilidade com coisas de ferro, né? E as coisas de ferro eram muito caras, tal. Então eles tinham assim, era bem pouco, algumas espadas, né? Mas era pouco. Eles não tinham recursos, escudos, lanças para poder guerrear. Eles utilizavam funda, né? Funda é aquele negocinho que gira assim e joga pedra, né? E tinham algumas espadas. Agora você imagina que pessoa sem ser assim sensível à palavra de Deus, com o Espírito Santo através dela, como é que ela iria convocar uma pessoa para estar indo guerrear? Como vou chamar Baraque? Poxa, Baraque não tem recurso para a guerra. Ele vai lutar contra o exército de Cícera, o comandante era Cícera, né? Vou lutar contra o exército de Cícera só de carros de ferro. A Bíblia, no versículo 3, fala assim: então 4:3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, portanto, ele tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia o povo. O povo não podia nem comer direito. O que eles colhiam e cultivavam, as ovelhas, os seus animais, eles não poderiam ter, porque eles iam lá e pegavam, né? Então eles eram oprimidos ali. E ali é loucura. Como que vou lutar com 900 carros de ferro? É semelhante, mais ou menos, um tanque de guerra hoje, né? Pensa num tanque de guerra e vinha. Agora com o quê? Com pessoas andando? Com funda na mão, girando? Nossa, loucura, né? Mas Deus fala através de Débora, no versículo... peraí, deixa eu achar aqui. No 4:7, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Tudo indica, irmãos, que as águas do ribeiro ali se levantaram de uma forma tal que os carros foram e ali eles ficaram atolados, se cobriram pela lama, né? E o que aconteceu? O povo saiu correndo dali, né? Inclusive Cícera, né, que foi se esconder lá na tenda de Jael, na qual ela tirou a vida dele ali. Por quê? Jael também não era da mesma tribo, da mesma terra, mas sabia do sofrimento, quão o povo era oprimido pelo exército de Cícera, né? Então, o que eu quero deixar aqui para as irmãs, né? Essa lama, né, segurou os carros. Mas por quê? Porque Deus já sabia de tudo, né? Deus já tinha ali, o povo clamava, pedia a Deus, e Deus utilizou a profetisa Débora, a juíza, né? E nós sabemos que Débora foi a única mulher nas escrituras sagradas a ocupar um cargo de autoridade. Irmãs, vejam só, olha como que é, né? Na época de Débora, as mulheres usavam burca, né? Mal aparecia ali o rostinho das mulheres. Então, elas cumprimentavam, era só o pai, o esposo, eu acho que era o tio mais velho. Elas tinham os homens na qual elas poderiam cumprimentar. Agora, Débora, ela era a autoridade e foi a única nas escrituras sagradas, né, a ocupar esse cargo de autoridade, esse cargo político, né? É uma mulher que tem muito
a fazermos querer ser como Débora, né? Mas quais eram as características dela? Muitas. N, né? Mas quais foram os segredos de Débora para tudo isso, né? Ser cheia do Espírito Santo, ter uma intimidade ali com Deus, né? O primeiro, o Espírito Santo, íntima de Deus, a palavra do Senhor estava dentro do seu coração. E segunda, é uma mulher disposta. Ela, mesmo o povo ali naquela apostasia, naquele distanciamento de Deus, ela não se deixava levar pela dificuldade e nem pelos diz que me diz que. Aquelas pessoas que vêm contamina a gente. Né? Ela não se deixava levar por toda essa situação. Era uma mulher, terceiro, uma mulher sem pretexto, sem desculpinhas. Olha a situação que ela vivia. E quarto, né? Ela confiava em Deus. São as chaves dos nossos sucessos de hoje. É a palavra de Deus na nossa vida, né? E que Deus possa estar trabalhando cada uma conforme o desejo dele. Que nós, enquanto mulheres, servas de Deus, possamos dar liberdade para que Deus venha trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, né? Porque eu creio que grandes coisas Deus fará no meio de nós, né? E só para terminar essa palavra, Juízes 5:32. Olha, após 40 anos houve paz, né? Ou em outras versões diz assim: e sossegou a terra 40 anos. Ou seja, eles viveram 20 anos sobre esse jugo do exército de Cícera, né? E 40 anos de paz, sendo julgada, sendo a juíza, sim, Débora. Que Deus abençoe o coração de todas. Em nome de Jesus, tenham uma tarde esplendorosa. Beijos.